Deuteronômio, capítulo 6, do verso 3 até o verso de número 9. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que te suceda bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás em umbrais de tua casa, nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco. Já tem falado, mas vamos pedir que Ele continue a falar nos nossos corações. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Ó Senhor, essa manhã nós estamos aqui, ó Pai, é pela Tua graça, é pela Tua bondade, ó Pai. É o Senhor, ó Deus querido, que tem nos sustentado. É o Senhor, ó Pai, que tem nos mantido de pé, meu Deus. É a Tua destra, Pai, a Tua mão, Senhor. Meu Deus, o que seria de nós, ó Pai, se não fosse a boa mão do Senhor, ó Pai, nos guiando, nos guardando e nos sustentando, ó Pai, pelo caminho, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós essa manhã, Pai amado. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, nós estamos aqui essa manhã, Pai querido, porque nós queremos mais da parte do Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Como a terra seca, Pai, sedenta, precisa da água, Pai, nossos corações precisam do Senhor. Meu Deus, quem somos nós, Pai querido, sem a Tua graça? Quem somos nós, meu Deus, sem a Tua bondade, sem a Tua misericórdia, Pai, sem o Teu favor, ó Deus querido? Derrama, meu Deus, da Tua bondade sobre nós essa manhã, Pai. Que essa manhã, meu Deus, o Senhor nos dê a nossa porção, Pai querido. O maná, Pai, que desce do céu de uma forma sobrenatural, Pai querido, para alimentar a nossa alma. Para que possamos viver, ó Pai, só temos vida no Senhor, Pai querido. Fora de Ti, Senhor, não tem vida. Fora de Ti, ó Pai, é tristeza e fadiga, Pai querido. Nós só temos vida no Senhor, ó Pai. Que essa manhã, Pai querido, o Senhor derrama da Tua misericórdia sobre nós. Que essa manhã, meu Deus, o Senhor derrama uma chuva, meu Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Dá-nos um presente essa manhã, meu Deus. A presença do Senhor, Pai querido, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, nos despede essa manhã, meu Deus, abençoados e alimentados, ó Pai, com a água viva. Ó Senhor, o Senhor é a água da vida, Pai querido. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, e pedimos a Tua graça essa manhã sobre nós, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu queria agradecer uma vez mais os irmãos, as orações dos irmãos por nós. Nós temos sido sustentados literalmente pela misericórdia e a graça do Senhor. E nós carecemos das orações dos irmãos, sempre que lembrar, ore por nós, pela nossa casa. É o Senhor quem nos sustenta, né? Se não for na graça e na misericórdia do Senhor, o que seria de nós? O que seria das nossas vidas? Tem dia que são mais fáceis, tem dia que são mais difíceis, né? As datas comemorativas são bem difíceis de passar. Esse Natal, esse Ano Novo, foi bem complicado. Mas é o Senhor que nos sustenta, né? E as nossas vidas é olhando para o Senhor. E numa das nossas devocionais, eu me deparei com esse texto, e eu espero que esse texto fale no coração dos irmãos, assim como tem falado no meu.
Eu não sou judaizante, né? Mas esse é um texto que ele é bem conhecido no meio dos judeus. Todo judeu tinha que recitar esse texto pela manhã e à noite. E isso é como se fosse uma reza, é como se fosse um mantra, né? As crianças têm que decorar essa parte do ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles chamam esse texto aqui de Shema. Eu encontrei com o nome de Shema e também só com o nome de Semá. Então, a primeira vez que eu aprendi sobre esse texto foi no seminário. Shema, ó Israel, que ele fala, ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós não somos a nação de Israel, nós não somos judeus, nem de nacionalidade, nem de religião, e eu colocaria o título, ouve, pois, ó igreja, porque nós somos o outro povo do Senhor, um povo eleito que Deus elegeu e chamou de igreja. Ouve, pois, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é aquele que nos mantém e aquele que nos sustenta. E eu brinco, eu falo que eu fiz o seminário algumas vezes, várias vezes. A primeira vez foi o seminário teológico de estudo, outra vez foi quando eu vim conviver com meu sogro e com a minha sogra, um seminário de vida, aprendendo as lições da vida. Eu fiz o seminário de novo quando eu comecei a andar junto com o pastor Jesus, tem sido um outro seminário que eu tenho feito na minha vida. E esse ano Jesus me matriculou em outro seminário, que é esse seminário da dor, esse seminário do sofrimento. E a gente nunca para de aprender, né? O Senhor sempre está nos ensinando. Então, essa passagem da Bíblia, nós podemos tirar vários princípios daqui. Vários princípios dessa passagem de Deuteronômio. Ouve, pois, ó Israel. Ouve, pois, ó igreja. Essa expressão ela é citada por mais de 7 vezes aqui, nesse capítulo e nos capítulos que estão próximos. Moisés está chamando a atenção do povo, e o primeiro princípio que nós podemos perceber que Deus chama a atenção do seu povo através desse texto é o princípio da obediência. Deus vai chamar a nação de Israel a voltar à obediência das pequenas coisas, que aquele povo foi abandonando. Este povo foi abandonando essa obediência a Deus no meio do caminho. Só para nós nos situarmos, vamos imaginar uma linha do tempo, para a gente ter noção de quando é que Moisés escreve esse texto. Lembra da família de José do Egito? José foi vendido pelos irmãos, jogado lá dentro da cisterna, foi vendido para o Egito. Depois vem aquela grande fome, os irmãos do José vão para o Egito, José se dá a revelar aos seus irmãos, todos vão para o Egito, aproximadamente 70 pessoas, e eles ficam ali no Egito. Vão passando-se os anos, 50 anos, 100 anos, 400 anos, vem outro faraó, que não é amigo de José, escraviza esse povo. Então o povo de Israel é escravo no Egito durante 430 anos. Deus fala assim, vou libertar o meu povo. Então Deus manda aquelas 10 pragas, a última praga é a morte dos primogênitos, Deus liberta o povo de Israel do Egito, e agora eles não são 70 pessoas, agora eles são milhões. E então essa multidão sai, e então Moisés vai guiar esse povo no deserto. E então Deus leva eles lá para o Monte Sinai, e Deus dá as tábuas da lei, 2 tábuas com os 10 mandamentos, e então Moisés começa a ensinar esse povo. Só que nós vamos percebendo que esse povo, eles vão num declínio de desobediência. Primeira desobediência deles, e eu acho que é uma das piores, é quando Moisés sobe para o monte, desce com as tábuas, quando chega lá, tem um bezerro de ouro, e esse povo está lá festejando, idolatrando o bezerro de ouro. Moisés fica nervoso, irado, joga as tábuas no chão, quebra as tábuas, fala, o povo quebrou a aliança, e então Moisés fica nervoso. Uma outra desobediência grande foi quando eles começaram a reclamar por água. Por que nós saímos do Egito?
Para que tirou a gente do Egito? Para a gente poder morrer aqui nesse deserto? E eles começam a murmurar. Depois murmuraram por causa de carne. E são várias as murmurações e as reclamações do povo de Israel. Então Deus chama a atenção desse povo e Deus fala para eles que toda aquela geração, ela vai morrer no deserto. Eles não irão entrar na terra prometida. Então Moisés agora está dando essa segunda lei, Deuteronômio, a repetição da lei. Moisés está ensinando esse povo. E nós vamos perceber que é um princípio muito grande. Israel é chamado a responder ao Senhor. Esse Senhor que o amou, o Senhor que resgatou, mesmo Israel não merecendo. Mas o Senhor mostrou a sua graça, a sua misericórdia e resgatou o seu povo. E ao invés desse povo ser um povo agradecido a Deus, esse povo era um povo murmurador e chamado de dura cerviz. Eu fui pesquisar um pouquinho, esse termo dura cerviz é aplicado por causa dos animais de carga, porque quando aquele que estava levando o animal puxava as rédeas, o animal não queria inclinar a cabeça no mesmo sentido da rédea. Infelizmente, assim é comparada a nação de Israel, um povo de dura cerviz. Um povo que não inclina sua cabeça, um povo que não se curva perante o Senhor, um povo que não obedece a Deus, um povo que não faz a vontade de Deus. E durante várias e várias vezes nós vamos percebendo que o Senhor, Ele continua corrigindo Israel, Israel desobedecendo. Deus corrige Israel, Israel desobedece. E uma das principais desobediências de Israel, Israel queria imitar aquelas nações vizinhas. Provavelmente, esse bezerro de ouro que eles fizeram é uma imitação dos outros deuses, daquilo que eles aprenderam no Egito, daquilo que eles aprenderam durante 430 anos que eles foram escravos no Egito. Eles saíram do Egito, mas a mentalidade de escravo não saiu do meio deles. Irmãos, e é um chamado nosso à obediência. A palavra do Senhor, ela vem chamar a atenção de Israel, para que Israel venha obedecer ao Senhor nas mínimas coisas. E todas as vezes que Israel imitava os seus vizinhos, Israel estava desobedecendo a Deus. E aí eu me lembrei de uma história, que certa vez estava conversando com uma mulher, e ela compartilhando que ela estava falando com uma família, e essa família era uma família muito ocupada, era uma família que as pessoas trabalhavam muito, e tinha uma criancinha, um bebê recém-nascido, de poucos meses, e a família trabalhava através de plantões, então trabalhava 24 horas consecutivas, 36 horas consecutivas, e essa criança ficava simplesmente com as babás. E uma vez conversando, e a mulher falou, não, mas esse menino é minha vida, essa criança, ela é tudo para mim. E aí eu fui perguntando, eu falei, e você fica quanto tempo com ele? Não, mas por causa da escala de trabalho, né, a gente trabalha muito, então a pessoa trabalhava 72 horas, aí eu pensava assim, bom, trabalhou 72 horas, um dia, uma noite, outro dia, aí vai ficar com o filho. Mas aí tinha um segundo emprego. Aí a pessoa ia para o segundo emprego. E então, depois das 72 horas consecutivas, ela entrava no segundo emprego e ficava mais 6, mais 8 horas no segundo emprego. Aí ela ia embora para casa, mas provavelmente por causa do horário, a criancinha já estava dormindo. Aí ele ia ver a criancinha no outro dia, no café da manhã, mas aí estava na hora de voltar para o plantão, porque o plantão é 72 horas, depois tinha um período de folga, estava na hora de voltar para o plantão de novo. E eu fiquei pensando e falando, essa criança realmente ela é tudo para você mesmo, né? Tudo, tudo mesmo. A pessoa trabalha 72 horas, depois emenda num outro plantão, depois vai trabalhar outro tanto, e eu fiquei cá me pensando, a necessidade de viver de um modo de vida, numa loucura
tão grande e contínua como essa. E às vezes a gente olha para o nosso próprio estilo de vida e parece que a gente está preso nesse carrossel, nessa roda gigante, e é uma roda gigante que cada dia ela está girando mais rápida, cada dia ela está num fluxo mais louco, mais doido, e o tempo para o Senhor, e o tempo para as coisas de Deus, e o tempo para a família, cada dia ele está pior. Cada dia ele está pior. Me lembro que quando eu converti, tinha culto na terça, na quarta, na sexta-feira, no sábado era culto jovens, escola dominical e culto à noite. E a gente ia em tudo. Aí a vida vai ficando mais complicada, a gente vai tirando os cultos. Ah, não precisa do culto de terça, vamos fazer um só na quarta. Ah, não precisa do culto de sexta, nós só vamos no de sábado. Aí você já coloca para um só no meio de semana. Aí nós tiramos o culto no meio de semana e colocamos o PG. Então hoje é para ser o PG, um culto no domingo da manhã e o culto no domingo à noite. Passou para 3 durante a semana e final de semana. E mesmo assim, nós estamos muito ocupados. Mesmo assim, nós estamos muito ocupados. Mesmo assim, a gente não tem tempo para vir nem no domingo. 2 reuniões, uma de manhã e outra à noite, e às vezes a gente não tem tempo. Deus vai chamando Israel para que Israel vai voltando à obediência ao Senhor. Irmãos, eu fui ler um pouco sobre o que era para a nação de Israel guardar o sábado. Irmãos, o sábado para o judeu era uma questão de fé. Você já parou para pensar, você plantar durante 6 anos, não ter celeiro, não ter supermercado, não ter estoque, não tinha os enlatados. Você planta durante 6 anos e o 7º ano você não plantar nada? Não. Durante um ano inteiro, não vou plantar, não vou trabalhar. Irmão, tem que ter muita fé. E o povo do Senhor foi abandonando esses mandamentos. E eu penso que para nós, essa manhã, esse texto, ouve, pois, ó Israel, ouve, pois, ó igreja, para atentardes, para todos cumprirdes todos os meus estatutos. É um chamado para nós, a obediência. É um chamado para nós termos uma vida mais aos pés do Senhor. Uma vida mais devota a Deus. Uma vida mais aos pés do Senhor. Voltar a obedecer. Aquilo que às vezes, tem tempo que a gente não obedece. Voltar a obedecer aquilo que às vezes a gente já esqueceu. Sabe aquilo que você fazia antes? Quando você converteu, que você fazia, que você era mais dedicado? Mas com o passar do tempo você vai deixando de fazer, você vai afrouxando, vai relaxando, a preguiça vai tomando conta. Começo de ano, final de ano, são épocas ótimas para nós fazermos essas reflexões. Ouve, pois, ó igreja do Senhor, voltar a obedecer ao Senhor nas mínimas coisas. Voltar a obedecer ao Senhor em tudo. Mas esse livro de Deuteronômio, nós também podemos tirar outras lições. Vamos ler o verso número 4? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Outro princípio que nós podemos aprender aqui nesse texto é o chamado ao único Deus. O chamado ao único Senhor. E aí nós vamos perceber que esse único Senhor aqui, ele tem várias conotações. Israel é convidado aqui a responder ao Senhor com a mesma plenitude de amor que Deus amou eles. E aí nós vamos perceber que esse único Senhor, ele tem algumas conotações diferentes. Um certo comentarista, J.A. Thompson, ele diz que essa confissão é a confissão central da fé israelita. Consiste de apenas 4 palavras: Javé, nosso Deus. Javé, um. Um outro comentarista vai ressaltar e dizer que, numa versão espanhol, diz o seguinte: Javé
é nosso Deus. Javé é único. Então, esse único, ele vem numa conotação que era para a nação de Israel parar de adorar outros deuses. E uma coisa que me chama bastante atenção é como que Israel falhou nisso. Se a gente parar para olhar em toda a história da nação de Israel no Antigo Testamento, Israel falhou muito em adorar o Senhor como seu único Deus. Essa ocasião do bezerro de ouro, depois eles são constituídos nação de Israel durante o período de Josué. Josué morre, vem o período dos juízes. A nação de Israel de novo começa a adorar outros deuses. Depois do período de juízes, vem o grande rei Davi, estabelece o templo. Salomão, seu filho, constrói o templo, mas o Salomão começa a adorar outros deuses. E depois de Salomão, o negócio descamba, ladeira abaixo, sem freio. Porque aí é dividido em reino do norte e o reino do sul. E nós vamos ler a história dos reis. Teve o fulano, fez o que era mal perante o Senhor. Teve o Beltrano, fez o que era mal perante o Senhor. E eles começam a colocar postes ídolos, eles começam a colocar outros tipos de coisas no lugar de adorar a Deus. Jeroboão faz um outro templo lá para concorrer com o templo de Israel. E Israel tem uma dificuldade enorme em adorar o Senhor como o seu único Deus. Até que eles são levados cativos para a Babilônia, na época de Nabucodonosor, livro de Daniel. E eles passam 70 anos lá na Babilônia. Aí quando eles retornam do cativeiro, aí sim Israel está curado da idolatria. Aí sim Israel para de adorar outros deuses. No período de Neemias e Esdras, ali sim. Mas esse chamado do Senhor, ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, nós podemos perceber que essa chamada do Senhor, ela é uma chamada para que a fé, a devoção, a confiança do povo de Israel esteja apenas em um, não em vários. E aí eu me lembro do apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele cura um coxo de nascença na porta do templo, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, que ele fala aquela frase maravilhosa: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Os judeus pegaram Pedro e levaram Pedro preso. E então, na defesa de Pedro, ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso número 12. E então Pedro vai chamar a atenção de Israel para que a sua salvação, para que a sua esperança esteja somente no Senhor Jesus. Um único Deus, não em outros. A confiança do Senhor apenas em um. E nós podemos aplicar esse princípio essa manhã para as nossas vidas. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem eu tenho confiado no dia mau, no dia da adversidade? Será que eu confio no meu dinheiro, na minha conta bancária? Será que eu confio no meu parente? Será que eu confio em outros deuses? Talvez você está clamando a outros que não seja o Senhor. E eu queria nessa manhã te dizer que você está errado diante da Bíblia. Se você está clamando a outros que não é o Senhor Jesus, esse texto de Deuteronômio está dizendo que você está errado. E eu queria te convidar essa manhã a depositar a sua confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum outro que é digno da nossa devoção
e da nossa adoração. Volte a sua esperança para o Senhor. Meus irmãos, como nós somos tentados a colocar a nossa esperança em homens. Não, mas eu conheço o Beltrano. A hora que precisar, eu conheço o Beltrano. Chega lá, você fala para o ciclano que foi eu que te indiquei, tá bom? Fala que foi eu que te indiquei, ele vai abrir as portas para você. Meu irmão, vai aos pés do Senhor, porque as portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Vai aos pés do Senhor, porque ali é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Vai aos pés do Senhor, sempre que você precisar, entremos confiantemente na presença do Senhor. O Senhor nos ouve por graça e misericórdia. Esse texto é um texto para nós dedicarmos a nossa confiança, única e exclusivamente no Senhor. Mas o crente não é idólatra. Não é idólatra se nós não tocarmos no assunto dinheiro. Porque se nós tocarmos em assunto de dinheiro, aí nós vamos ver que a nossa confiança é muito mais no nosso bolso do que em nós mesmos. Você vê isso é quando a gente fica sem o dinheiro, quando a coisa arrocha, quando a coisa aperta. Misericórdia, misericórdia, agora eu estou na tribulação, agora eu estou passando na moenda. Irmãos, dinheiro não é sinal de bênção. Se dinheiro fosse sinal de bênção, pessoas ricas não ficavam doentes. Pessoas ricas não precisavam tomar remédio para dormir. Pessoas ricas não precisavam tomar remédio contra a depressão. Dinheiro é bom? É, mas o dinheiro tem o seu lugar. E Jesus tem o lugar principal. Em nenhum outro há salvação. A nossa confiança não deve estar em nenhum outro, senão no Senhor, o nosso Deus. E como constantemente nós colocamos a nossa confiança em outros. Também podemos perceber nesse mesmo texto um terceiro princípio, o verso número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O chamado do Senhor à nossa devoção. O Senhor Jesus citou esse texto. Um dos fariseus lá foi indagar ele, perguntando sobre os mandamentos. E quando o Senhor Jesus responde, ele responde de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e depois de toda a tua força. O Senhor Jesus coloca uma palavra a mais. E aí eu fui pesquisar por que no Deuteronômio não tem o entendimento e depois Jesus fala desse entendimento. E então, 2 autores que eu pesquisei, eles vão falar que é como se Jesus tivesse ampliado o mandamento. Como se Jesus tivesse pegado a alma, o coração e colocado que a alma e coração é o seu entendimento. A alma e o seu coração, o seu entendimento e toda a sua força. Não vou me prender em explicar cada um deles, senão nós vamos ficar aqui até 2 horas da tarde. Mas nós podemos perceber que o chamado de Deus para Israel é: Israel, você tem que me servir com tudo que há no seu ser. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, ó igreja, com toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. Não é de qualquer jeito. Não é o dia que dá. Tá bom, Israel? Não é para ser de qualquer maneira, ó Israel. É para ser com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não é para ser, de qualquer maneira, feita de qualquer jeito. Irmãos, e aí nós percebemos que às vezes nós fazemos os rituais, nós estamos cumprindo aquilo que nos pede, mas o nosso coração, às vezes, está longe do Senhor. E eu literalmente
eu fiquei chocado quando eu li isso aqui. Eu fiquei assim, admirado. E são várias as passagens da Bíblia que o Senhor chama a atenção de Israel e fala assim: Israel, você tem que circuncidar o seu coração, não é só a sua carne. Você tem que me amar de todo o seu coração. Nós vamos ver mais para frente no livro de Deuteronômio, capítulo 10, o Senhor chama a atenção: circuncidai o vosso coração, e não sejais mais obstinados. Jeremias, capítulo 4, circuncidai-vos o vosso coração. O Senhor também vai ensinar e vai dizer assim: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser circuncidados, não na carne, mas o nosso coração que deve ser circuncidado. E aí eu queria convidar os irmãos para nós lermos Êxodo, capítulo 32, e eu perdi algumas noites de sono por causa desse texto. Êxodo 32, versos 5 e 6. Êxodo 32, versos 5 e 6. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou, disse: amanhã será festa ao Senhor. Verso 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Amanhã será festa ao Senhor. Eles madrugaram, ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas, o povo se assentou para comer, beber e se divertir. Que povo devoto, que povo dedicado. Mas aí vamos ler o verso número 4? Fez ele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram do Egito. Irmãos, eles apregoaram: amanhã será festa ao Senhor. Não acordaram tarde, acordaram cedo, dedicados, ofereceram sacrifícios, jejuaram, oraram, levaram as ofertas. E então esse povo comeu, esse povo bebeu e esse povo se divertiu. Mas era tudo isso com o propósito errado. Era para o bezerro de ouro. Nada disso foi feito para o Senhor. Nada disso foi feito para Deus. E então eu fiquei pensando em quantos rituais são feitos com dedicação. Quantas vezes acordamos de madrugada, quantas vezes oferecemos sacrifícios, quantas vezes fazemos as coisas, mas não é para o Senhor. O Senhor não estava lá. O Senhor estava em cima do monte, falando com Moisés, entregando as tábuas para Moisés. E o povo estava fazendo rituais, mas eram rituais que estavam longe da presença do Senhor. Irmãos, era uma festa. Tinha comida, tinha bebida, e eles se divertiram. Mas Deus não estava presente naquele lugar. Que tristeza, meu irmão. Que tristeza. Rituais em vãos, sacrifícios em vãos, uma dedicação em vão. O coração desse povo não queria saber de Deus. Esse povo queria comer, beber e se divertir. Graças a Deus, as nossas festas não são assim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos assim, né? Nossas festas não são assim. Me lembrei de um casamento que eu fui uma vez e estava lá conversando com o pastor, e o pastor falou assim: deixa eu ir embora. Foi: pastor, mas você já vai embora? Não foi o pastor Jesus não, tá? Foi outro pastor de outra igreja, e os crentes também não eram daqui, porque os crentes daqui não são assim. Aí ele falou assim: não, eu tenho que ir embora,
O povo só está esperando o pastor ir embora para eles começar a beber, a dançar e se divertir. Então já está na hora do pastor ir embora. E eu fiquei pensando nisso, quantas festas que o povo come, bebe e se diverte. Mas o Senhor está onde? O Senhor está longe, longe, longe dessas pessoas. O Senhor está lá em cima do monte. E aquele povo está bebendo, comendo, se divertindo. Infelizmente, o termo se divertir aqui vem referência a orgias sexuais. Porque era o que eles aprenderam no Egito. Então, o comer, beber e o se divertir aqui, essa diversão, o termo original no hebraico tem uma conotação sexual. Irmãos, o chamado do Senhor para a nação de Israel é que esse povo tinha que ser um povo mais devoto, consagrado ao Senhor. Ouve, pois, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ó Israel, se consagre ao Senhor. Esse texto nos chama para nós sermos consagrados a Deus. Festinhas que não agradam ao Senhor, momentos que não agradam ao Senhor, reuniões que não têm a presença do Senhor, cultos que não têm a presença daquele que é cultuado. Misericórdia, irmãos. Ritos, canta-se muito bem, prega-se muito bem, palavras muito rebuscadas, muito bonitas, mas às vezes o Senhor está longe, longe, longe. Meus irmãos, que esse ano que se inicie, seja um ano que nós fazemos um propósito com Deus, de termos uma vida mais devota ao Senhor. Devoto, eu gosto desse termo, devoto. Ser devoto do Senhor, consagrado ao Senhor. Não, isso aí eu não ponho a mão não, porque eu sou consagrado a Deus. Não, isso aí eu não bebo, porque eu sou consagrado ao Senhor. Não, isso aí eu não escuto, porque os meus ouvidos são consagrados ao Senhor. Não, essas palavras aí eu não falo, porque a minha boca é consagrada ao Senhor. Não, isso aí eu não faço. Desse lugar eu não vou, porque os meus pés são consagrados ao Senhor. Irmãos, o chamado do Senhor para a nação de Israel e o chamado do Senhor para a Igreja Batista Central nessa manhã é para que nós sejamos mais consagrados ao Senhor. Para que nós entreguemos mais ao Senhor, de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força. Fazer para o Senhor sem medida, fazer para o Senhor sem reservas. Infelizmente, irmãos, eu tenho percebido que tem pessoas que eles são do Senhor no domingo de manhã ou no domingo à noite. Não pede os dois também não, que é muita coisa. Não pede os dois não, que você já está pedindo demais. E o meio de semana? Não, o meio de semana eu tenho que resolver minhas coisas. O meio de semana eu tenho que dar meus pulos. O meio de semana, aí o mundo é uma selva. E aí nós vamos arrumando argumento. Eu tenho que pagar meus boletos. A gente tem que dar um jeito. Meus irmãos, o Senhor está à porta. O Senhor está voltando. Nunca nós temos visto tantas coisas acontecendo como estão. Até os incrédulos já sabem que o Senhor Jesus está voltando. E os crentes estão brincando de ser crente. E os crentes estão sendo iludidos por Satanás. Satanás é um ilusionista. Ele te vende uma ilusão. Já tem uns memes no Instagram agora que eles colocam a postagem de propaganda do Instagram, do lugar, aí depois eles gravam outro vídeo, como é que o lugar é de verdade. Aí eles põem aquelas musiquinhas de fuém, 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 porque você vai lá, não tem nada daquilo que foi vendido. Ilusão, ilusão. E nós estamos correndo atrás dessas ilusões, gastando a nossa vida, gastando o nosso tempo. Meu irmão, já chegou nos 40, nos 50, nos 60, e daqui uns dias vai embora, meu irmão. Esse ano de 2025,
o Senhor está nos chamando para nós sermos mais consagrados ao Senhor. Se consagre ao Senhor. É uma resposta ao Senhor. O Senhor nos chama. Eu tenho experimentado nesse ano de 2024 testemunho de pessoas que largaram as suas vidas em prol da causa do Senhor. E como o Senhor tem feito grandes coisas. Como o Senhor tem feito milagres maravilhosos. Porque as pessoas abriram mão dos seus próprios desejos, dos seus próprios propósitos. Esse texto, ele nos chama para nós nos consagrarmos ao Senhor. Esse texto, ele nos chama para nós nos entregarmos para o Senhor sem reservas. O que é que você tem lutado contra o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo de Deus tem cobrado no seu coração e que você tem negado para Ele? Eu não sei, mas você sabe. Nessa manhã é hora de você se render ao Senhor. Rendido, entregue, se entrega, se entrega. Quantas e quantas vezes o Senhor quer falar com a gente e a gente fica lutando com o Senhor? Me lembrei que certa feita eu estava orando e eu queria que o Senhor falasse comigo assim de uma forma maravilhosa. Queria que o Senhor falasse comigo assim, né, na nuvem, na coluna de fogo. Eu queria que os anjos aparecessem e eu estava orando e pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. E com vocês eu não sei como é que é esse negócio de Deus falar, eu sei do meu, né? E às vezes, quando eu acho que Deus fala comigo, de vez em quando vem uns pensamentos na minha cabeça, que eu sei que esses pensamentos não são meus. Então, eu estou lá orando e pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, aparece a bola de fogo, Senhor, aparece o sobrenatural e tal. E aí veio aquele pensamentozinho, aquela vozinha que falou assim: mas quando eu te peço para fazer as pequenas coisas, você não faz? Como é que você quer que eu te falo nas grandes coisas? Quando eu te peço para ajudar o fulano e o beltrano, você não ajuda? Quando eu te peço para ir em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo outro, você faz de conta que não sou eu que estou falando? Como é que agora você quer que eu falo de grandes maneiras? Aí eu falei: Senhor, eu tenho que ser devoto, eu tenho que obedecer ao Senhor, é nas mínimas coisas, é nas pequenas coisas. E meus irmãos, eu percebo que esse é o chamado do Senhor para nós essa manhã. Nós obedecermos ao Senhor, nós sermos entregues ao Senhor nas pequenas coisas. Aquilo que o Espírito Santo de Deus cobra de nós. Teve uma vez que me deu quase que uma crise de riso. O irmão comentou comigo que ele fazia um jejum até 9 horas da manhã. E eu falei: jejum até 9 horas da manhã? Olha só, rapaz, que trem interessante. Eu acordo 8h30, faço um jejum até as 9 da manhã, está ótimo. E depois, conversando um pouco mais com esse irmão, eu fui entender. E realmente o Espírito Santo de Deus cobrava dele aquele jejum até 9 horas da manhã. E quando foi 10 horas da manhã, ele recebeu uma notícia terrível, um problema que aconteceu lá no trabalho, e foi um problema grave. E o irmão chegou lá 10 horas da manhã e entregou uma palavra de Deus, que Deus tinha dado para ele, no jejum das 9. Eu falei: olha só, rapaz. E aí então eu entendi que o Senhor, Ele tem uma porção para cada um de nós. O Senhor tem uma porção para mim, e o Senhor tem uma porção para você. E às vezes o que o Senhor está pedindo de mim é diferente do que o Senhor está pedindo para você. E eu aprendi essa frase com o pastor Jesus: Deus tem uma porção para cada um de nós. Irmãos, e como isso trouxe paz para o meu coração, que a minha porção é diferente da sua. E eu já adoeci o meu coração, porque eu olhava o outro e eu cobiçava a porção do outro. Eu queria o que o outro tinha. Eu queria ser igual ao outro. Eu queria falar igual a ele. Eu queria ter as bênçãos que ele tem. E então eu entendi que a minha porção é diferente. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. E da mesma forma, tem coisas que Deus cobra de mim,
e é diferente do que Deus cobra de você. Mas nós seremos responsáveis e teremos que prestar conta, segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, e nós não respondemos. Só você sabe o que Deus tem cobrado de você. Só você sabe o que o Espírito Santo tem te pedido, e às vezes você está fugindo dele. Quarta e última lição que eu queria extrair desse texto para nós essa manhã é o princípio que nós podemos perceber no próximo verso, Deuteronômio capítulo 6, no verso de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Irmãos, esse texto tem o desafio de nós ensinarmos a próxima geração. Esse texto traz o desafio que a nação de Israel tinha que preparar a próxima geração. O povo era cativo lá no deserto, cativo no Egito, foi liberto do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, aquela coisa maravilhosa. Só que mandou os espias lá para a terra, 12 espias. 2 desses espias voltam com fé, Josué e Calebe. Os outros 10, essa terra não é para nós, é uma terra de gigantes, nunca conseguiremos. Toda a nação de Israel é reprovada. Deus então dá a sentença: esse povo vai morrer andando no deserto. E então Deus faz esse povo ficar andando em círculos durante 40 anos, para que todos eles morram no deserto, a não ser 2, Josué e Calebe, e o Moisés que está contando a história. O Moisés foi para o deserto com 40, voltou para ser resgatador de Israel com 80. 80 anos ele é resgatador em Israel. Depois dos 40 anos andando no deserto, o Moisés está agora com 120. Faz a linha do tempo aí. Aonde você vai estar daqui 40 anos? Como vai estar a Igreja Batista Central daqui 40 anos? Quem vai ser o pastor da igreja daqui 40 anos? Líder de varões daqui 40 anos. Líder de senhoras daqui 40 anos. Da turma de hoje aí, eu acho que só o Eliezer e a Arielle, que ainda está aqui daqui uns 40 anos. Os outros... E foi isso que Deus fez com aquele povo. Eles saíram do Egito, começaram uma caminhada e caminharam durante 40 anos. E eles foram morrendo no meio do caminho, O Calebe, eu acho que ele já era bem velhinho já, o Calebe. Porque ele fala, depois lá no livro de Josué, o Senhor prometeu que o Senhor ia me dar uma terra. Não morri ainda não, eu quero a terra. Agora, o Josué, ele ainda lidera o povo durante um bom tempo. Então, o Josué, durante os 40 anos, eu acho que ele ainda permaneceu ainda um pouco sustância. Irmãos, Deus faz esse chamado à nação de Israel para preparar a próxima geração, para que o temor ao Senhor, para que os milagres de Deus continuem vivos na memória desse povo. 40 anos depois, esse povo não viu o Mar Vermelho se abrindo. Esse povo, eles não viram as 10 pragas do Egito. Esse povo não viu a rocha brotar água. Eles não viram o maná, eles não viram as codornizes. Esse povo que Moisés está falando aqui agora apenas ouviu histórias de que Deus fazia, apenas ouviu que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Então esse texto, Moisés vem falando para a nação de Israel a importância de preparar as próximas gerações.
eu tenho uma figura muito clara na minha cabeça, que é aquela corrida de revezamento que tem nas Olimpíadas, que eles vão correndo e trocando o bastão de mão em mão. Então, um começa a correr e corre um certo período e ele tem que correr e entregar o bastão na mão do segundo. O segundo tem que correr mais um tempo e entregar o bastão na mão do terceiro. E então o Senhor dá esse mandamento para a nação de Israel: inculcarás esses mandamentos aos teus filhos. Estas palavras inculcará aos teus filhos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Resumindo, em todo o tempo. Assentado, deitado, levantando, em casa e andando, em todo o tempo. E aí eu não posso deixar de perguntar: como é que está o culto doméstico lá? Como é que está lá o culto? Como é que está lá o ensino? Ou você terceirizou isso aí para a igreja? Está terceirizado. Não, isso aí eu já resolvi. Eu terceirizei para as tias da salinha. Né? As tias da salinha é 1 hora por semana. Se você vier nos 2 cultos, é 2 horas por semana. Não é nenhum dos vídeos que assiste lá no celular. Essa semana nós demos uma louca lá em casa lá e eu bloqueei os canais do YouTube tudo. Fui lá e bloqueei tudo. Falei, vai parar de assistir esse servo do capeta aqui, ó. Servo do capeta mesmo, lá dentro de casa. Falei, misericórdia. O povo está lá numa viagem internacional, começou a chorar, porque o outro ia para a Disney e ele não ia. E eles lá nos Estados Unidos começou a chorar. E a mulher começou a praguejar o marido dela. Por que você não me deu um presente desse? Porque o fulano está indo para a Disney, por que eu não estou? Lá nos Estados Unidos, passeando e reclamando porque não vai para a Disney. Falei, misericórdia, misericórdia. Fui lá no YouTube, ó, bloqueei tudo. Falei, está tudo bloqueado, vai assistir desenho de criança agora. Pronto. Irmãos, se nós não vigiarmos, o Satanás quer entrar dentro da nossa casa. É um chamado para a próxima geração. Ensinarmos os nossos filhos. Tem que trazer para a igreja. É o mínimo que a gente faz, é trazer para a igreja. É o mínimo, o mínimo. O mínimo que faz é trazer para a igreja. Uma vez um pai falou para mim, falou assim, não trago mais não. Nem eu aguento ficar 40 minutos aí sentado. Vou obrigar meu filho a uma coisa dessa? E eu pensei, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de você a hora que esses meninos caem no mundo. Que Deus tenha misericórdia de você. Esses 40 minutos vai fazer muita falta. Meu irmão, o chamado do Senhor para nós essa manhã é para nós sermos mais obedientes ao Senhor. É para que a nossa confiança esteja somente no Senhor Jesus e nem o outro. O chamado do Senhor para nós essa manhã é para nós sermos mais consagrados a Deus. E o chamado do Senhor para nós essa manhã é para que nós venhamos passar adiante a nossa fé. Nós temos que passar essa fé adiante. Nós não podemos ser infrutíferos, inférteis no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua graça manifestada nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, meu Deus, ela nos corrige. A Tua palavra, ela nos anima. A Tua palavra nos encoraja. A Tua palavra, meu Deus, ela é bálsamo, ó Pai, nas nossas feridas. E a Tua palavra, meu Deus, é o alimento para a nossa alma. Ó Senhor, nós estamos diante de um ano que se inicia, Pai. A primeira escola dominical desse ano, meu Deus. E que o Senhor nos leva, meu Pai, a esse ano, Senhor, nós sermos mais consagrados ao Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor diz a nós essa manhã. Destapa os nossos ouvidos. Tira, Senhor, a escama dos nossos olhos.
Senhor, nós somos pobres, cegos, nus e necessitados, ó Pai. Nós carecemos do Teu colírio, ó Pai. Nós carecemos, meu Deus, do Teu ouro. Nós carecemos das Suas vestes. Nós carecemos, ó Pai, da Tua graça, meu Deus, e da Tua misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, que essa manhã, Senhor, o Senhor nos faça, meu Pai, renovar o nosso compromisso contigo. Meu Deus, aquele que porventura, meu Deus, está com um compromisso, ó Pai, abalado, aquele, meu Deus, que tem abandonado a sua fé, aquele, meu Deus, que por algum motivo está distante do Senhor, aonde estiver, meu Deus, que essa manhã seja uma manhã, meu Deus, de reconciliação com o Senhor, ó Pai. Meu Deus, aquele que tem colocado a sua confiança em homens, aquele que tem colocado a sua confiança, meu Pai, em imagens de esculturas, meu Deus, que a fé seja voltada somente para o Senhor Jesus e nenhum outro. Meu Deus, aquele, ó Pai, que está com seu compromisso relaxado com o Senhor, ó Pai, que essa manhã, meu Deus, seja uma manhã, meu Deus, de retornar ao altar, ó Pai, do Senhor, de se curvar ao Senhor, ó Pai, de se dobrar novamente, meu Deus, diante da Tua presença, Pai. O Senhor é digno de receber todo louvor e adoração. O Senhor é digno, meu Deus, de receber as nossas vidas, ó Pai, em louvor ao Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, que essa manhã o Senhor derrama da Tua graça sobre nós, ó Pai. Que essa manhã o Senhor derrama da Tua misericórdia sobre nós, meu Deus. Cura, meu Deus, as nossas feridas, ó Pai. Cura, meu Deus, a nossa alma, Senhor. Ó Pai querido, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Além do nome do Senhor Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai querido, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós essa manhã, Pai. Nós precisamos da Tua graça, Pai querido. Nos despeça essa manhã, meu Deus, na Tua misericórdia, na Tua graça, Pai. Dá-nos um dia abençoado, Senhor, e que possamos retornar à noite, ó Pai, para continuar louvando e adorando o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus.